Fala, meus queridos e queridas do 7º ano, tudo bem? Tudo tranquilo? Na mais absoluta paz e tranquilidade aí em suas casas? Espero que todos estejam bem, familiares, todo mundo de boa por aí, né? Então vamos lá, vamos ao que interessa agora, vamos voltar para os nossos trabalhos, né? Voltar a atenção para o nosso trabalho, para o nosso estudo da matemática. Querido, já quarto bimestre, tá? Mais do que nunca agora, momento de redobrar a atenção, tá? Redobrar a atenção, redobrar aí o cuidado, beleza? Fazer mais questões, participar mais das lives, não é isso? Porque já é reta final para que ninguém fique aí de recuperação, para que todo mundo consiga passar tranquilo, de boa, sossegado, né? E curtir o final de ano aí na mais absoluta paz. Então vamos lá. Seguinte, né? Ainda dentro do módulo 34, proporcionalidade. A gente vai resolver algumas questões, mas principalmente a gente precisa entender esses dois conceitos aqui, ó. Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, né? Então a gente precisa entender, ficar bem clara a diferença de um para o outro. Por quê? A partir disso aqui, ó, a gente vai precisar para trabalhar o próximo módulo, o módulo seguinte. A gente vai precisar entender esse conceito aqui para trabalhar a regra de 3, tá? A gente precisa dele para resolver e estudar vários outros conteúdos, beleza? Então, bastante atenção. Eu coloquei a definição que está na sua apostila aí, tá? Você pode observar que no texto, importante você dar uma lida, tá? No texto, importante você observar, aí você vai observar que o conceito que está aqui no quadro é o mesmo que está na sua apostila. Mas vamos lá, eu vou esmiuçar e vou explicar novamente isso daqui e a gente vai para a prática. E na prática a gente vai entender, vai ficar mais claro ainda a diferença de um para o outro. Então, grandezas diretamente proporcionais, quando que nós temos duas grandezas diretamente proporcionais? Quando a razão entre elas é constante. Razão entre elas é constante. Eu falei, a gente vai para os exercícios, a gente vai entender o que é que ele está querendo dizer aqui. E quando duas grandezas são inversamente proporcionais? Quando o produto entre os valores de duas grandezas é constante. Aqui ele está falando da razão entre duas grandezas. Aqui ele está falando do produto dos valores. Produto é multiplicação. O produto entre os valores de duas grandezas é constante. Constante é algo que não muda, beleza? Vamos entender isso na prática? Vamos lá? E vou passar um macetezinho para você identificar de cara, beleza? A diferença de um para o outro. Vamos lá para o exercício 2. Exercício 2 fala o seguinte, primeira questão. Analise os quadros e classifique as grandezas x e y em diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Essa parte dos não proporcionais nós já falamos na aula anterior, né? Quando não existe uma relação entre uma grandeza e outra, tá? Ou se existir essa relação, ela não vai ser constante, tá? Mas vamos lá. Letra A. Nós temos aqui a grandeza x e a grandeza y. O primeiro valor nós temos 3. O segundo valor nós temos 36, a grandeza y. Beleza, vamos lá. O segundo valor da grandeza x é 6 e o segundo valor da grandeza y é 18. Então vamos lá. Meus queridos, de 3 para 6, eu fiz uma multiplicação, correto? Multipliquei por 2. Ok? 3 vezes 2 é 6. Aqui, vamos verificar na grandeza y se também vai haver essa multiplicação por 2 ou se vai haver uma divisão por 2. A proporcionalidade ela vai se dar dessa forma. Se eu multipliquei a grandeza x, né, um valor da grandeza x, por 2, aqui na grandeza y também tenho que multiplicar ou dividir por 2.
Nessa multiplicação, nessa inversão é que a gente vai aprender e vai entender melhor a conceituar esses dois aqui, a diferenciar esses dois caras aqui, tá? Então vamos lá. De 36 para 18, 36 é a metade de 18. Então aqui eu dividi por 2. Até então a proporcionalidade ela existe, beleza? Até então a proporcionalidade ela existe. Por quê? Multipliquei por 2, aqui eu dividi por 2. Mas vamos ver o último valor que ele nos dá. 9 e 9. 18 para 9 a gente divide por 2. De 6 para 9, aí a gente nem divide por 2 e nem multiplica por 2, né? É um número totalmente diferente. O que significa dizer que, se essa multiplicação, no caso, como o número aumentou, com certeza eu multipliquei por um número, mas esse número não foi o 2, então significa que aqui nós temos uma grandeza duas grandezas não proporcionais. Porque, repito, se eu multiplico ou divido a grandeza y por 2, de um para o outro, né? De 18 para 9 eu dividi por 2. Aqui eu teria que dividir ou multiplicar também por 2. Porque esse valor aí, ó, como eu mostrei aqui, a razão ou produto tem que ser constante. Razão é divisão, como nós já vimos. A razão, a divisão entre um valor e outro, entre uma grandeza e outra, ela tem que ser constante, beleza? Então esse valor, se ele mudar, já não tem proporcionalidade aí. Vamos lá. Letra B, vamos verificar aqui. Ó. Letra B, nós temos a grandeza x e a grandeza y. Aqui é 5, aqui é 2, aqui é 10 e aqui é 4. Vamos ver, meus queridos. Olha só. De 5 para 10. Eu tinha 5. Agora eu tenho 10 nessa grandeza x. Dobrou, não é isso? Se dobrou, multiplicou por 2. Vamos ver na grandeza y se também vai haver essa multiplicação ou divisão. De 2 para 4, também multipliquei por 2. Até então nós temos proporcionalidade aí. Os últimos valores, 20 e 8. De 10 para 20, eu multipliquei por 2. De 4 para 8, eu multipliquei por 2. Olha só, perceberam que a multiplicação, no caso, o produto de uma grandeza para outra, de um valor para outro, ele é constante. De 5 para 10, eu multipliquei por 2. Lá na grandeza y, de 2 para 4, eu também multipliquei por 2. De 10 para 20, eu multipliquei por 2. De 4 para 8, eu também multipliquei por 2. Então, aqui tem proporção. Nós temos duas grandezas proporcionais, mas elas serão direta ou inversamente proporcionais? Aí é que está o macete que eu quero lhe falar, meus queridos. Observem que a grandeza x ela está aumentando. 5, depois 10, depois 20. A grandeza y também está aumentando. 2, agora é 4, depois é 8. Ou seja, ambas as grandezas, as duas grandezas estão aumentando. Quando acontecer isso, das duas grandezas aumentarem ao mesmo tempo, ou das duas grandezas diminuírem ao mesmo tempo, nós teremos duas grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas diretamente proporcionais. Repito, primeiro você tem que verificar se existe essa constância na multiplicação ou na divisão de um valor para outro naquela grandeza, tá? Se eu multiplico por 2 aqui, daqui para cá também tem que ser por 2, eu não posso mudar o número. Se eu multiplico daqui para cá por 3, vamos supor, de 4 para outro valor aqui, ó. Se fosse por 3, aqui também teria que ser por 3.
Então, esse valor aí do produto ou da divisão, ele tem que ser o mesmo. Porém, para ser diretamente proporcional, x e y tem que aumentar ao mesmo tempo. Ou x e y tem que diminuir ao mesmo tempo. Se x diminui, y também tem que diminuir. Se x aumenta, y também tem que aumentar. Aí eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Vamos ver aqui o C, a letra C. Vamos ver, vamos analisar. Temos aqui, ó, x, y. X para y, aqui é 75, aqui é 2, aqui é 50 e aqui é 3. Vamos lá. Aqui é 50, não é 5, é 50, né? De 75 para 50, eu diminuí, né? Qual é o número? Se eu diminuir, geralmente eu vou fazer uma divisão. Com certeza eu fiz uma divisão aqui. Como eu já me antecipei, eu dividi por 1,5. De 2 para 3, o 2 de 2 para 3 aumentou. Olha só, já tem uma diferença. Aqui em cima, diminuiu. Grandeza y aumentou. Porém, de 2 para 3, eu multiplicando por 1,5, 2 vezes 1,5 vai dar 3. Beleza? Vamos ver o último número. Vamos lá, vamos ver o último número. 10, 15. De 50 para 10, diminuí. Então, eu fiz uma divisão por 5. Não é isso? De 3 para 15, aumentou. 3 vezes quem que dá 15? Isso mesmo, isso mesmo. 3 vezes 5. Olha aí, meus queridos. A grandeza y, ela está diminuindo. A grandeza x, no caso, tá? Só recapitulando. A grandeza x está diminuindo. A grandeza y está aumentando. Quando acontecer de diminuir, ó, daqui para cá, ó, dividir por 1,5, multipliquei por 1,5. Da segunda casa para a terceira, dividir por 5, multipliquei por 5. Um está aumentando e o outro está diminuindo. Quando acontecer isso, nós temos duas grandezas inversamente proporcionais. Ah, professor, então a diferença aí está muito clara. Quando os dois aumentam ou os dois diminuem, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Agora, quando eu tenho uma grandeza x, que ela visivelmente está diminuindo, e uma grandeza y, que está aumentando na mesma proporção, aqui eu tenho duas grandezas inversamente proporcionais. Olha aí a diferença, como é bem clara, né? Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. A primeira questão tem mais, né? Vai até a letra H, fica com você aí para responder. Vamos fazer a segunda questão, que é contextualizada. João tem um coelho e para alimentá-lo compra um pacote de ração que dura 20 dias. Se ele tiver 5 coelhos, em quantos dias esse pacote de ração seria consumido, mantendo-se a mesma quantidade de ração para cada coelho? Olha só, vou desenhar só o quadro aqui. Ó. A primeira lacuna, a primeira linha é a quantidade de coelhos. A segunda é a quantidade de dias para consumir a ração, como está aí na sua apostila, beleza? Então, um coelho, ele consome essa ração em 20 dias. Um coelho consome essa ração em 20 dias. Se eu aumentar para 2 coelhos, 2 coelhos vão consumir essa ração mais rápido, né? Vamos nos colocar no lugar, eu sozinho, eu como um pacote de arroz em 20 dias. Se eu tiver mais uma pessoa comigo, logicamente, esse pacote de arroz ele vai durar menos dias. Como ele fala que é na mesma proporção, então, um coelho em 20 dias, 2 coelhos em 10 dias. Porque aqui dobrou e aqui caiu pela metade. Beleza?
4 coelhos vezes 2, divide por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 5 coelhos. De 4 para 5, a gente multiplica por 1,25. 5, se aqui a gente multiplicou, aqui a gente está dividindo, ó, por 1,25, que vai dar exatamente 4 dias, tá? 5 coelhos, tem 4 dias, eles vão gastar 4 dias para consumir toda essa ração, beleza? Se fosse para a gente conceituar, essas grandezas aí, ó, coelhos e dias, seriam grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Ó? Quanto mais coelhos, menos dias para consumir. Um aumenta, o outro diminui. Quando acontece isso, grandezas inversamente proporcionais, beleza? Vamos lá, terceira e última questão. Um artesão demorou 60 dias para pintar uma coleção de vasos, todos iguais, fazendo 12 peças por dia. Quantos dias ele teria levado para pintar a mesma coleção se pintasse 6 peças por dia? Então vamos lá, ó. Tá aqui. Mesmo esquema, a parte de cima é a quantidade de dias, a parte de baixo é peças por dia. Quantas peças são pintadas por dia? Então ele leva 60 dias para pintar 12 peças por dia, certo? Beleza, fazendo 12 peças por dia. Se eu dividir por 2, vai dar 30, certo? 30 dias... ele vai fazer mais peças, vezes 2, 24, ok? Então vamos lá, 360 dias, que tem um ano, né? Olha só, deixa eu passar direito aqui, porque bagunçou o negócio. Vamos lá, 360 dias, vezes 12. Se eu multiplicar por 12, aqui eu vou dividir por 12. Ou seja, ele vai pintar 2 peças por dia para poder cumprir a cota dele. Quanto mais dias, menos peças por dia ele precisa pintar para chegar nessa cota que ele tanto almeja. Logo, pergunta, quantos dias ele teria levado para pintar a mesma coleção se pintasse 6 peças por dia? De 2 para 6, a gente multiplica por 3. Se a gente multiplica aqui, a gente divide aqui. 360 por 3, 120 dias. 120 dias. Ok? Beleza? Ou seja, só recapitulando aqui, ó. São duas grandezas inversamente proporcionais. Pois, quanto mais dias ele tem, menos peças por dia ele precisa fazer para cumprir aquela cota que ele tanto almeja. Beleza, meus queridos? Espero que tenha ficado claro, tá? Pratiquem, façam os exercícios para ficar mais de boa ainda. Beleza? Grandezas inversamente proporcionais, quando uma aumenta e a outra diminui. Grandezas diretamente proporcionais, quando as duas aumentam ou as duas diminuem. Isso você vai perceber na interpretação da questão. Show? Tranquilo? Vamos participar das lives para a gente tirar todas as dúvidas com relação a esses conteúdos aí. Beleza? Queridos, cuidem-se, forte abraço e até a próxima.